Sou cristão, mas a minha vida continua a mesma. Parece que eu preciso de algo novo, um batismo especial. Será? Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Meu querido, como é bom estarmos juntos novamente. Minha querida, que maravilha nós podemos continuar estudando a palavra do Senhor, estudando essa segunda carta de Pedro. Uma carta voltada aos cristãos daquela época, tanto a gentios convertidos, como a judeus também convertidos ao cristianismo, falando um pouco acerca de falsos mestres, de influências, de heresias na vida dos primeiros cristãos. E hoje nós vamos estar falando acerca dos versículos 3 a 11 do capítulo 1, e onde Pedro ele vai estar nos ensinando acerca do conhecimento de Deus. Conhecimento que nos faz frutificar. De antemão eu já quero adiantar, porque muitas pessoas acham que precisam de um batismo especial, ou de uma experiência nova com o Espírito Santo, ou de um batismo com o Espírito Santo. Muitas vezes nós ouvimos isso de muitos cristãos declarando essas expressões. E nós vamos ver através deste estudo que nós não precisamos de nada mais do que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O conhecimento do Senhor transforma a nossa vida, e da presença de Deus, deste conhecimento que nós temos do Senhor, emanam todas as coisas necessárias para a vida cristã. Tudo aquilo que você e eu precisamos vem de graça da presença do Senhor. Para nós, fica apenas a responsabilidade de buscarmos cada vez mais o nosso Deus. Então, corre lá, pega a tua caneta, teu lápis, teu caderninho, tua Bíblia, e vamos juntos ler este texto. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 a 11. Eu vou estar lendo aqui na versão da Bíblia Viva. Talvez seja um pouquinho diferente da tua versão, mas vai ser a mesma essência para as nossas vidas. Vamos lá? Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. E por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da natureza divina. Verso 5. Por isso, vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, e à piedade a amizade cristã, e à amizade cristã o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da velha vida de pecado. Portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. E assim, vocês nunca abandonarão a fé. E Deus abrirá as portas do céu para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, amados. Quero te convidar a curvar a sua cabeça. Vamos orar?
Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos que nesse instante o teu Espírito toque as nossas vidas, nos dê entendimento acerca do teu querer, da tua vontade, da tua palavra. Toca a nossa mentalidade, Senhor, para que naquilo que nós estávamos com entendimento obscuro, nós possamos agora ter os nossos olhos desvendados para contemplar as maravilhas do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Neste estudo, Pedro ele tem o objetivo de mostrar a relação direta entre conhecimento de Deus e frutificação. É muito comum nós, nos dias atuais, encontrarmos pessoas que questionam ou que colocam em xeque as suas próprias atitudes, transferindo a responsabilidade de si para um batismo especial, para uma experiência transcendental, ou há pessoas até que creem que quando forem batizadas, algo especial vai acontecer. Não é muito difícil você encontrar pessoas que estão querendo ingressar na igreja e dizendo, pastor, quando eu for batizado, certamente eu serei livre dos vícios. Ou quando eu for batizado, algo novo acontecerá na minha vida. Ou então, quando eu for batizado no Espírito, que é uma expressão que muitos usam de forma inadequada, fazendo referência ao dom de línguas estranhas. Há muitas igrejas e muitas pessoas que correlacionam isso. Quando a pessoa recebe o dom ou aflora o dom do Espírito Santo, que é conhecido como multiplicidade de línguas, ou línguas estranhas, a pessoa diz, eu fui batizada com o Espírito, como se houvesse algo diferente, ou como se houvesse como desvencilhar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E neste texto, nós vamos ver Pedro mostrando a sã doutrina e mostrando ali para os cristãos que nada disso é uma realidade, que pelo contrário, da parte de Deus vêm todas as coisas, já são nos dadas todas as coisas que nós necessitamos para a caminhada de fé. Por isso eu gostaria que você prestasse bastante atenção em cada um dos versículos. Eu quero chamar a atenção neste primeiro momento para o versículo 3 e verso 4. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. E por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas para nos salvar da imoralidade e dos desejos desse mundo e fazer-nos participantes da natureza divina. Note que no início do verso 3, ele diz, à medida que vocês o conhecerem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo que vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Aqui há alguns momentos importantes. Primeiro, o poder é de Deus. O poder não é do pastor Tiago, o poder não é do ministro fulano de tal, ciclano, beltrano. O grande homem de Deus, talvez a melhor expressão seria um homem do grande Deus, que serve ao grande Deus. O ser humano é o ser humano, mas o poder é de Deus. Todo o poder é dele. É dele que emana todas as coisas. É dele que vem o poder. E aqui Pedro ele diz que à medida que vocês o conhecerem melhor. Então nós entendemos que o poder vem de Deus. Uma segunda questão é que nós devemos conhecer melhor ao Senhor. À medida que nós o conhecemos, através do poder dele. Em terceiro lugar, ele nos dá todas as coisas. Não são algumas coisas. Ele nos dá todas as coisas necessárias para a nossa caminhada com ele, para a caminhada cristã. Esses três momentos são de extrema importância para a nossa vida. Entender que todo o poder é de Deus e que ele nos dá, ou seja, é gratuito, é bênção do Senhor, à medida que nós temos uma experiência com Cristo e buscamos conhecê-lo através das Escrituras e de um relacionamento através das disciplinas espirituais, de oração e jejum, nós conhecemos ao Senhor
E a cada momento nós nos aprofundamos em conhecer mais. Ele dá sobre as nossas vidas tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Ou seja, nós não precisamos de um revestimento especial, de um outro momento especial, ou da oração do fulano de tal, que é famoso, que é conhecido, ou se fulano de tal orar por mim, haverá uma transferência. Querido, não é ele, não é isso. Pedro está deixando muito claro aqui, olha, à medida que vocês conhecerem o Senhor melhor, Ele lhes dará, o Senhor vai dar, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida cheia de piedade. Deus é quem dá todas as coisas. Coisas que nos conduzem a uma vida de piedade, uma vida na presença do Senhor. Ele é aquele que provê a nossa vida. O Senhor é aquele que provê a nossa história. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. Vem de Deus. Agora, trazendo isto para um entendimento baseado no contexto dessa carta, né, é muito tranquilo de nós compreendermos que esses falsos mestres que traziam heresias naquela época, provavelmente tinham o foco em si mesmos e os cristãos estavam olhando para eles como sendo semideuses ou provavelmente pessoas que eram como gurus para eles. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, porque o cristianismo ele não deve estar voltado para o homem como tendo o seu centro o ser humano, mas o cristianismo, o centro é Cristo. É o próprio Deus. Ele é o centro da nossa vida. Por isso, meu querido, quando você ver um líder cristão que se coloca como centro de todas as coisas, que se coloca como uma pessoa de quem você deve depender e não depender de Cristo, ou que se coloca como um intermediário entre você e Cristo, tome cuidado, porque isso é heresia. Isso não vem da presença do Senhor. Ou alguém que se coloque para que você dependa dele, como se fosse um guru. Não faça isso. Fuja, porque o Senhor nos chamou a dependermos única e exclusivamente do Senhor, da presença dele. É Ele que nos dá, através do seu poder, tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma caminhada de piedade, para vivermos a caminhada cristã. Nesse sentido, por causa das nossas falhas, e do processo de aperfeiçoamento, de santificação, que todos nós passamos constantemente, muitos cristãos acreditam que precisam de uma oração especial, né? Acabam se frustrando com as suas práticas pecaminosas. Acredito que uma oração especial, ou uma oração de alguém que, entre aspas, tem poder, né? Vai fazer como que num ato milagroso uma transformação da água para o vinho das suas vidas. Ou seja, vão abandonar as atitudes antigas como um passe de mágica. Nós vamos ver neste estudo que você precisa se dedicar a isso, buscar conhecer o Senhor e tomar uma firme decisão de não compactuar, de não viver mais uma vida de pecado. Não fique esperando, querido, que uma oração do fulano de tal, do ciclano, ou que um batismo especial, ou quando você tiver um toque da unção, que você cair no chão, cheio do poder de Deus, que você vai levantar perfeito. Jamais. Santificação é um processo que inicia com o conhecimento de Deus e termina com o conhecimento de Deus, ou seja, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É um processo de santificação que só estará completo quando nós nos encontrarmos com Cristo lá na glória. Uma outra questão importante ainda aqui no verso 3, fala acerca do chamado de Deus. Ele nos chamou a sermos participantes da própria glória, da sua própria glória e virtude. O Senhor é aquele que nos chama, né? O conhecimento completo daquele que nos chamou. Conhecimento completo lá em cima, no início do 3, daquele que nos chamou. E aqui a expressão grega para conhecimento completo, né? O termo grego epignosis, né? Fala acerca de um conhecimento profundo e genuíno, e não de uma caminhada de fé superficial. Por isso nós, como igreja,
temos investido tanto tempo no ensino da palavra, quer através da escola bíblica dominical, né, que é este momento onde nós estamos transmitindo a palavra, quer seja através dos pequenos grupos, quer seja através do discipulado, quer seja através da escola de liderança, quer seja através dos grupos da Universidade da Família. Todos os momentos estão voltados para propiciar a você, meu irmão, minha irmã, conhecimento acerca do Senhor. Nós somos chamados a conhecer profundamente, nos aprofundarmos no conhecimento acerca de quem o Senhor é e daquilo que Ele é na nossa história. O Senhor nos chama para a sua própria glória e virtude, né? Traz as nossas vidas a experimentar essa presença maravilhosa, essa glória que vem da presença do Senhor. No versículo de número 4, acompanhe comigo. E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da sua natureza divina. O Senhor nos dá a possibilidade das suas promessas, né? Quais são essas promessas? Note que a palavra de Deus está repleta de promessas, tais como vida espiritual, uma vida ressurreta, promessa do Espírito Santo, da abundante graça, alegria, força, orientação, socorro, instrução, sabedoria, promessa do céu, as recompensas eternas, a coparticipação da natureza de Deus. Olha que coisa tremenda! Se já não bastasse todas essas promessas e que nós podemos recebê-las, e você vai conferir em cada um desses textos que nós citamos aqui, nós ainda temos a possibilidade de sermos coparticipantes da natureza de Deus. Nós que no outro tempo éramos trevas, como a própria palavra nos diz, ou seja, éramos participantes de uma natureza caída, terrena, a natureza humana. O Senhor nos dá a possibilidade de desfrutarmos, de sermos coparticipantes da sua natureza. E desta forma, nós temos a libertação de toda a corrupção do gênero humano, a libertação das imoralidades, né? Nos livra, livrando-nos da imoralidade, dos desejos deste mundo, fazendo-nos sermos participantes da sua natureza divina. O Senhor nos transporta desta realidade caída de pecado e nos dá a possibilidade de vivermos livres. Somente através do conhecimento que emana da parte do Senhor. Conhecer ao Senhor. Quero te convidar aí para o verso de número 5. Por isso, vocês precisam acrescentar à sua fé virtude. À virtude, conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a amizade cristã. E a amizade cristã, o amor. Virtude, conhecimento, domínio próprio, piedade, amizade e amor. Note que aqui nós temos algumas qualidades que devem brotar na nossa vida, ou que nós devemos frutificar à medida que nós conhecemos ao Senhor. E eu quero te perguntar aqui, você tem frutificado frutos dignos de alguém que conhece o Senhor? Note que o verso 5 ele inicia: vocês precisam acrescentar à sua fé. Aqui o texto denota um esforço da nossa parte. Pedro aqui ele espera que os cristãos se esforcem. Para quê? Para a virtude, para o conhecimento, para o domínio próprio, para a perseverança, para a piedade, para a amizade, para o amor. É um esforço nosso.
E aqui eu quero retomar o que eu disse ali no início, em que não é um meteoro de glória, de unção que vem da parte de Deus que vai gerar isso nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos, o Senhor nos dá. Procede da presença do Senhor através do conhecimento, mas no que diz respeito à frutificação, há um esforço da nossa parte. E aqui virtude fala da excelência moral. Ou seja, Pedro está dizendo, meus irmãos, se esforcem para ter uma excelência moral. Vocês sabem o que é certo e errado. E quanto mais vocês conhecem na palavra de Deus, vocês vão tendo o entendimento das coisas. Ou seja, queridos, requer um esforço, uma decisão pessoal para termos uma excelência moral. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que vivia em qualquer outra corrupção, não faça mais. Requer um esforço, ou seja, não é algo simples. Ah, pastor, mas eu tenho muita vontade. Ok, se esforce e que o conhecimento da parte do Senhor, aliado ao teu esforço, esse poder derramado sobre a tua vida, possa gerar santidade na tua vida. Ele fala também de conhecimento. A excelência moral, então, acrescenta o conhecimento, que significa o discernimento espiritual e sabedoria para nós colocarmos em prática as escrituras sagradas. A excelência moral nas nossas vidas vai nos levar também a buscar um conhecimento, que vai nos dar essa sabedoria, esse discernimento para colocar em prática a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ele coloca ali o domínio próprio, versículo de número 6. Ao conhecimento associa-se o domínio próprio, que é a capacidade de controlar a si mesmo, ou exercer autodisciplina, ou ainda colocar a si mesmo submisso. Você dominar a sua própria natureza. Talvez, queridos, a maior forma de nós fazermos uma análise, se nós temos buscado em conhecer ao Senhor, estamos sendo transformados, é o domínio próprio. Não apenas no que diz respeito às ações, mas às reações e omissões. Vou falar novamente. O domínio próprio, ele se manifesta não somente nas nossas ações, naquilo que nós fazemos, mas também nas nossas reações, a forma que nós reagimos diante de atitudes inesperadas, ou através também das nossas omissões, a forma que nós deixamos de agir quando nós deveríamos. O domínio próprio, ele mostra o quanto nós temos sido governados por Deus ou pela nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza terrena. Domínio próprio, controlar as nossas vontades. Hoje nós vivemos nessa atual geração um surto de pessoas que não têm domínio próprio, de pessoas governadas pelos seus egos, de pessoas que querem as coisas do jeito delas, da forma delas e na hora que elas querem. Pessoas que não estão aptas para lidar com frustrações, mesmo que sejam as mínimas possíveis. Eu quero te dizer que você precisa urgentemente conhecer mais o Senhor e exercer o domínio próprio. Ah, mas o meu sangue é espanhol, o meu sangue é italiano, meu sangue é alemão, português ou de qualquer nacionalidade. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo, para que nas suas veias não corra outro sangue, senão o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Domínio próprio. Perseverança. A arte de não desanimar. Esse tempo de pandemia nós podemos trazer esperança para o nosso coração, mediante a fé. Mas também, quando nós falamos de fé e de esperança, vem a perseverança, que é essa arte de não desanimar diante das circunstâncias, mesmo que sejam opostas, ou mesmo que diante de momentos que nós deveremos esperar, ou aguardar o agir de Deus, ou o cumprimento da promessa do Senhor. Piedade, que neste caso tem a ver com reverência, não apenas amor
né, como muitas versões traduzem, mas aqui neste texto tem a ver com a reverência do culto a Deus, mas não somente restrito culto como prática religiosa restrita a um templo físico, mas culto tendo a ver com a minha prática diária, daquilo que eu faço, deixo de fazer, daquilo que eu penso, daquilo que engloba toda a complexidade do ser humano. Reverência ao Senhor. Quando ele fala de amizade ou afeição a Deus que se reflete nos nossos relacionamentos. Vivemos nos nossos relacionamentos pessoais, nossos relacionamentos com os irmãos da fé, com irmãos que não são da fé. Vivemos esta realidade de fraternidade. Também no verso 7, ele termina dizendo acerca do amor. O amor a Deus, amor ao próximo, o amor que nos conduz, a vivermos a realidade do reino de Deus, uns para com os outros. É um amor que é reflexo do nosso relacionamento de amor com Deus. Não há como eu amar o meu irmão se eu não amo a Deus. Ah, mas eu amo a Deus e não amo o meu irmão. Não há como eu amar um Deus que eu não vejo e não amar o meu irmão que eu estou vendo. Há um relacionamento de interdependência, porque nós estamos falando de amor. Amor é amor. Se é a Deus, se é ao próximo. E aqui Pedro coloca, se esforcem em virtude, em conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amizade para com os irmãos e amor. Nós devemos buscar essas qualidades, nos esforçar dentro desta realidade. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da velha vida de pecado. E aqui Pedro apresenta duas opções para os cristãos. A primeira, ser frutífero. A segunda, ser infrutífero. Simples assim. Mediante o desenvolvimento do conhecimento de Deus, nós partilharmos da natureza divina, não há outra alternativa senão frutificar. A santificação vem na nossa vida, conhecemos ao Senhor, há uma transformação da nossa história, então só nos resta a frutificação. O crente que frutifica no pleno do conhecimento do Senhor é alguém que exala o bom perfume de Cristo, vive a realidade do amor, é alguém que tem exercido o domínio próprio. Não estou dizendo de alguém que é perfeito, mas alguém que tem buscado viver essa realidade, que não vive na prática do pecado, que tem buscado essa vida de excelência em todas as áreas, inclusive na frutificação que emana do Evangelho de Cristo, onde pessoas são alcançadas por esse testemunho, pela pregação da palavra, e você se torna então um canal de bênçãos do Senhor, um canal de frutificação. Mas note que Pedro, quando ele fala acerca dos infrutíferos, ele usa algumas expressões. Ele declara que ele é míope, é cego, ocioso e infrutífero. Míope porque só enxerga aquilo que está perto. Ou seja, ele é incapaz de discernir a sua verdadeira condição espiritual. Ele é um religioso, mas ele é míope, ele não consegue enxergar como ele está diante do Senhor, porque a sua visão é limitada, não tem um alcance profundo. Ele é cego porque é incapaz de enxergar o que é mais importante na vida e perceber os verdadeiros valores espirituais. É um ocioso, alguém que é inoperante, é ineficaz. E infrutífero porque pode ser uma referência ao que acumula informação, mas não coloca em prática aquilo que tem aprendido. Ele só recebe, é o crente boquinha, quero mais, quero mais. Vai se tornando um obeso espiritual, que não coloca em prática os novos conhecimentos adquiridos,
Aquele então que carece das 7 qualidades, ou não tem desenvolvido as 7 qualidades elencadas por Pedro, ele então volta à vida de pecado, ou não desenvolve a sua salvação. Esqueceu da purificação dos seus pecados recebida por Cristo, alcançada na cruz do Calvário. É aquele crente então que deixou a realidade da redenção de Deus e ele não está mais funcionando, salgando o seu ambiente. É uma luz que já não ilumina, né? Que não acende em meio à escuridão, que está colocada debaixo da cama e não num lugar alto que ilumina aqueles que estão na casa. É aquele que volta a cometer pecados que ele vivia ou práticas que ele vivia antes da conversão. Verso de número 10 e 11 diz assim: portanto, meus queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu, e assim vocês nunca abandonarão a fé. E Deus abrirá as portas do céu para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu quero deixar algo muito claro, queridos, que a caminhada de fé não é uma caminhada inativa, não é uma caminhada onde nós vivemos estagnados. Pelo contrário, Pedro ele deixa muito claro que nós devemos nos esforçar para frutificar segundo a realidade da fé. E aqui, no verso 10, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Aqui, é claro que não tem a ver, querido, com você provar para Deus, né? Nós somos aqueles que foram então predestinados, chamados ao Senhor, pelo Senhor para a salvação. Não tem o que eles façam, não tem o que provar para Deus, não é o nosso mérito. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas note que Pedro está querendo dizer aqui é provar para nós mesmos. Pedro está querendo dizer que aquele que diz que teve uma experiência de salvação com Cristo e não trabalha, ele está apenas a um passo de cair na fé ou de voltar às práticas antigas e viver uma caminhada de pecaminosidade. O provar aqui não tem a ver com Deus, mas Pedro está querendo dizer que quanto mais nós trabalhamos e nos envolvemos na obra do Senhor, somos abundantes na prática da piedade, do relacionamento com Deus e com os nossos irmãos, mais a nossa fé é fortalecida. É um alvo que ele coloca, né, para suas vidas. E aqui é muito interessante porque nós entendemos em outras expressões, por exemplo, procurar com diligência cada vez maior, ou seja, com maior urgência, empenho, para confirmar a nossa vocação, nosso chamado, ou que nós fomos escolhidos para sermos salvos pelo Senhor, ou que o amor dele nos alcançou. Aquele que tem uma experiência com Cristo, ele pratica, ele coloca a sua vida em disposição de frutificar. E note que fala acerca do versículo 10 ainda, final do versículo 10, e assim vocês nunca abandonarão a fé. E assim vocês nunca abandonarão a fé. Ou não tropeçar em tempo algum, quem vive em santidade de vida, é impedido de tropeçar. Sabe por quê? Não porque ele é perfeito, mas porque ele está buscando cada vez mais aperfeiçoar. Ele é abundante na obra. Todos nós, naturalmente, queridos, somos falhos. Tropeçamos de muitas maneiras. Mas o que Pedro está querendo dizer nesse momento é que o cristão será poupado de uma derrota desastrosa. Vai às vezes falhar, vai pecar, mas a derrota desastrosa de viver a realidade do pecado, de cair mesmo da graça do Senhor, ele será poupado. E o objetivo de vida, que é o que está no versículo 11, é chegar ao destino celestial. E Deus abrirá as portas do céu para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A certeza de estarmos desfrutando da glória de Deus na eternidade. Nós vimos então hoje neste estudo que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, Ele libera e nos dá gratuitamente tudo o que é necessário para vivermos uma vida de piedade, de santidade, até a glória eterna. No segundo momento, nós também
podemos notar que precisa haver um esforço da nossa parte, não no sentido de mérito, mas uma dedicação em vivermos as 7 virtudes aqui, ou 7 momentos, qualidades elencadas aqui por Pedro. E em terceiro e último lugar, se é que podemos então dividir dessa forma mais simples para você compreender, nós vemos que há um alvo ao alcançar na presença do Senhor. A partir da frutificação, nós devemos viver essa realidade onde nós não queremos voltar a viver uma vida de pecado, uma vida onde nós tropeçamos o tempo todo, mas nós podemos caminhar em novidade de vida pela graça de Deus, santificados, transformados, protegidos de voltar a viver uma vida longe do Senhor, até o momento de nós nos encontrarmos com Cristo. Quando nós confirmamos através das nossas boas obras, a nosso amor a Deus, para nós mesmos, nós entendemos e ampliamos a nossa convicção de que nós fomos chamados e eleitos pelo Senhor. Quando nós não tropeçamos ou evitamos aquela catástrofe, aquela queda desastrosa, pecando ainda outrora, uma hora ou outra, momento ou outro, mas nós conseguimos caminhar uma vida de estabilidade espiritual na presença do Senhor. Somos fortalecidos, frutificamos em nós, através de nós, e levamos outras pessoas ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Que você neste dia seja desafiada a viver essa realidade do reino. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A vinda dele está próxima. Que você possa frutificar, que eu possa frutificar, que nós possamos frutificar na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, que o Teu Espírito toque as nossas vidas, que ao conhecermos a Tua presença e Te conhecermos cada vez mais, nós possamos ter as nossas vidas transformadas, receber da Tua presença tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida real na Tua presença. Toca este irmão, esta irmã, Senhor, fortalece a fé de cada um deles, que através, ó Deus, das nossas atitudes, possa ser confirmada nas nossas vidas, a nosso chamado, a nossa vocação, e de que fomos eleitos pelo Senhor. E que com uma frequência cada vez menor, Pai, nós pequemos, e com uma frequência cada vez maior, possamos, Senhor, viver a realidade do Teu reino, os frutos benditos que vêm da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas, para que cada vez mais nós possamos continuar fortalecidos, recebendo esta palavra bendita da presença do Senhor. No mais, que Deus te abençoe e te fortaleça e te guarde neste tempo, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.